Bora para mais um vídeo. A partir da observação daquelas duas vozes que ouvimos em nossa mente quando pensamos em agir, vamos conhecer algumas formas de como o diabo, descrito por Napoleão Hill, nos conduz para uma vida de alienação e domínio. Bem-vindo a todos aqui no meu canal. Hoje eu vou dar continuidade ao tema alienação iniciado no vídeo anterior e que vai ficar no final aqui desse vídeo para vocês na tela, para quem não assistiu e para quem quer ver novamente. Eu vou fazer algumas observações sobre o sistema de alienação e as formas de vermos isso na sociedade, quando conseguimos ver, é claro, né? Lembrando que eu estou me baseando nesse livro aqui de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ok? Eu estou lendo esse livro e estou trazendo aqui para vocês algumas coisas interessantes, mas óbvio que a leitura do livro sempre é mais importante, porque você mesmo vai tirar as suas próprias conclusões. O diabo nada mais é, pessoal, do que o próprio sistema onde nós vivemos, que se esforça para nos manter num nível de consciência muito baixo. Inclusive, vou deixar aqui no card para vocês o que são os níveis de consciência, aqui a parte um. São dois vídeos onde eu explico sobre isso, ok? E nós vivemos sempre nos piores sentimentos que nós podemos emanar, que nós podemos vibrar. E o sistema faz isso conosco. Então, nós vibramos no medo, na escassez, no fracasso, pensando com medo da morte, por exemplo, na inveja. A gente vive muito mais com medo de uma série de coisas que, na verdade, nós nem sabemos bem por quê, né? E focamos muito no ter e no aparecer, tá? Do que essencialmente no ser e nos permitir sermos aquilo que a gente realmente é. E, segundo o Rio, a nossa mente é o nosso maior desafio, e o medo é o nosso maior obstáculo. Geralmente é assim. A grande maioria das pessoas no mundo são dominadas pelo medo, seja lá do que for, tá? Existem vários tipos de medos no mundo, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e vários deles podem estar nos dominando ao mesmo tempo, né? E cada um cria o seu próprio medo, isso que é uma coisa bem interessante, e dentro disso vai formando a sua personalidade. Então, vocês sabem que é comum a gente ouvir as pessoas dizendo que existem duas vozes dentro de nós, né? A gente vê isso muito nos desenhos animados, né? Então, normalmente, vem aquele anjinho que sempre fica do lado direito, né, no desenho, que representa a sua verdadeira voz, o seu eu, né? O seu eu, o seu eu que é do bem, o seu eu que é é como se fosse mesmo o seu anjo da guarda falando com você. E normalmente aqui do lado esquerdo fica representado o diabinho. Então você tem que tomar uma decisão, né? Aí você para assim, aí fica aqueles dois aqui assim, né? E isso acontece com a gente de verdade. Quantas vezes, se você parar para pensar, você se pega pensando, eu vou agir de tal forma, porque se eu fizer assim, assim, assim. Ah, não, mas... Então, aí você começa aquele diálogo interno que tem duas forças, uma para o bem e outra meio que para o mal. Então, o diabinho, ele normalmente ele fala muito alto dentro de nós, porque ele se baseia, né, nas nossas criações, em tudo aquilo que nós temos de crenças ruins que nós vamos formando ao longo da vida, especialmente quando nós somos crianças, né, e que vão formando a nossa personalidade. Óbvio, pessoal, crença hoje é uma palavra que está muito falada, eu, inclusive, aqui no meu canal explico bastante sobre isso, mas nem tudo aquilo que nós acreditamos é ruim. Existem muitas coisas que nós acreditamos que, além de nos proteger, né, protegem a nossa vida, a nossa
integridade, elas também nos levam para frente. Mas existem outras crenças que nos mantêm em todos esses sentimentos que eu falei aí, tá? Então, esse diabinho normalmente traz essas crenças que não são muito boas para nós. E o anjinho traz normalmente os nossos valores, né? Mostra o nosso verdadeiro amor pelas pessoas e por nós mesmos, é assim que funciona. Conforme nós vamos expandindo o nosso nível de consciência, aqui então eu vou deixar para vocês a parte 2 da explicação do que são os níveis de consciência, nós vamos entendendo algumas coisas sobre o mundo e vamos entendendo também algumas coisas que nós acreditávamos firmemente que essas coisas não são verdades. Então, hoje nós vivemos já de um bom tempo para cá, ouvindo expressões como teorias da conspiração, a tal da nova ordem nova mundial, ou então aquela Agenda 2030, o grande recomeço, que aqui no caso eu estou falando em português, né? E a gente está percebendo, ou no caso, pessoas que não acreditavam em nada disso, né, estão começando a perceber que essas expressões que foram meio que cunhadas, né, por malucos, como se dizia anteriormente, que viviam fora da realidade, não são teorias, elas estão acontecendo e já estão acontecendo há um bom tempo, há muito mais tempo do que você possa imaginar, tá? E elas começaram a vir a público de uns tempos para cá, ditas, faladas, abertas claramente pelas próprias pessoas que as criaram. Inclusive, elas vendem essa ideia para nós de tudo que está acontecendo, né, como se fosse uma coisa para o nosso bem. Então, hoje, muitas pessoas que não acreditavam estão começando a acreditar porque só acreditam quando vêm, né? E nós já estamos vendo muita coisa acontecer. Essas filosofias, esses engendramentos, essas palavras que começaram a surgir de uns tempos para cá, coisas que a gente não estava acostumado a ouvir, de repente começou a ser pipocado para tudo quanto é lado aí em mídia, enfiando um monte de coisa na nossa cabeça que pelo menos para pessoas mais ou menos aí da minha faixa etária, ou até uns, sei lá, 15, 20 anos menos do que eu, não era normal da gente ouvir, né? Nós começamos a entender, quem realmente se abre para um novo conhecimento, que essas coisas são feitas como formas de domínio da nossa sociedade. São criadas pelo próprio sistema. E para Napoleão Hill, esse sistema é o diabo, que ele menciona na entrevista onde ele faz diretamente com esse ser, né, que inclusive gosta de ser chamado de Sua Majestade. Tá? Então, como orienta o próprio diabo no livro, para quem acordou do sono profundo, já compreendeu que o mundo, na verdade, não é o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende aí na sociedade em geral, não é o mundo contado pela maioria das instituições religiosas ou pelos próprios religiosos, porque sim, existem religiosos e é a minoria da minoria que vem trazer para as pessoas uma luz, né? Ou uma história assim que realmente faz um certo sentido e que coloca as pessoas no caminho da prosperidade verdadeira, no caminho de Deus, né? E muito menos é o mundo que a gente acredita que é apresentado aí pela política tal. Então, lembrando que essa fala do diabo eu deixei como mensagem no final no vídeo que vai ficar aqui no final da tela para vocês, ok? Aí vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então, é, nós temos aqui o nosso sistema de vida na Terra, ele é baseado em três poderes que dominam a nossa sociedade, que é o econômico, o político e o religioso. E, claro, o econômico, ele engloba aí todas as indústrias, né? Tudo que mantém a nossa
vida por aqui. O político, que aí também se mistura com o econômico e mistura com domínios, e aí vem a geopolítica, enfim, e nós temos também o sistema religioso. E aqui entra, né, nesses três também está a educação, tá? Mas nós temos um quarto poder para além desses três. Eles são conduzidos, né? Esses três são conduzidos por esse poder, que é o poder que a gente chama de quarto poder, que é a propaganda. Aliás, também citado no livro Pelo Diabo, como sendo seu maior aliado na alienação da condução desse sono profundo aí em que a humanidade se encontra. Propaganda que, aliás, hoje engloba muito mais meios de ser transportada do que na época em que o livro foi escrito, em 1938. Naquela época existiam jornais, revistas, cartas, né? Você podia mandar cartas para as empresas se comunicar tal, o rádio, e era o início da TV também. Então, demorava muito mais tempo para as coisas chegarem nas pessoas. Hoje, elas chegam assim. E hoje, quer dizer, hoje, já há muito tempo, porque antigamente existia fofoca, existia notícia falsa também, só que as coisas demoravam mais, né, para acontecer. Hoje, o que está acontecendo hoje com essa coisa, né, que a gente sabe artificial que está acontecendo, que é existindo, faz um ano e pouco que está com acesso aberto à população, é, ela faz com que coisas sejam mostradas que você pensa que é verdade, mas na verdade não é. Ela transforma a fala das pessoas, as pessoas podem criar uma pessoa importante falando uma coisa que a pessoa não falou, e é muito difícil você conseguir identificar. Ela pode criar cenas das coisas melhores que você puder imaginar, até as coisas piores que você puder imaginar. Isso está sendo usado já na mídia há muito tempo, mas somente agora que nós estamos tendo a real visão do que isso está causando em todo mundo. Então, o diabo propaga a alienação através da propaganda, portanto, das mídias, tá? E o que acontece, então? O sistema aliado da propaganda, obviamente, usando esse instrumento poderosíssimo, ele cria problemas para nós, porque nós precisamos ficar com a mente ocupada, a gente tem que sentir medo, a gente tem que sentir insegurança, a gente tem que sentir aquela sensação de peso, aquele cansaço, você passa o dia inteiro trabalhando e você não tem condições de chegar em casa e poder se dedicar um mínimo para estudar alguma coisa que vai ampliar sua mente, você está sempre engedrado ali para você ficar naquele mundinho, certo? E aí, de repente, o sistema apresenta um grande problema, e depois de um tempinho ele vem e apresenta uma grande solução. E cada vez que as pessoas ficam sentadas acreditando nos problemas que existem, esperando o próprio sistema criar uma solução, né? Mais e mais a humanidade se permite ser controlada, porque cada vez que essa solução chega, ela te oferece algo que na verdade nem é algo que vai resolver o problema, mas ela coloca um pouquinho de mais controle em cima de você. Ela gera um problema, mas para fazer isso você precisa fazer aquilo. Para você poder agora movimentar a sua bufunfa, você tem que fazer uma identificação digital ou visual, sei lá, entendeu? E as pessoas vão achando lindo. Nossa, olha, isso vai me proteger. Aham, vai te proteger muito. E as pessoas não conseguem perceber que essas coisas que são apresentadas como lindas, outro dia eu estava vendo aí, raramente eu vejo uma propaganda na televisão, porque a minha televisão é mais para assistir o YouTube mesmo do que qualquer outra coisa, mas de vez em quando eu faço questão de ver algumas coisas. Eu vi uma propaganda num canal aí famosão, né? Falando que o impacto que nós causamos na vida do outro através do meio de transporte que a gente opta por utilizar é de extrema importância, porque nós temos que nos conscientizar que a gente tem que parar de pensar só em nós e pensar no, né, no todo mundo. Mentira!
Isso é mentira, mas as pessoas acham lindo, porque o sistema vem, usa o verde, a ecologia, como uma grande arma para cada vez colocar a gente mais dentro de certas caixinhas. E essas caixinhas, daqui a pouco, vão estar de um tamanho tão grande que as pessoas não vão ter como mais nem se mexer dentro dessa caixa, né? E ainda tem gente que não consegue enxergar isso, porque o cão é muito bem articulado, né? O diabo, segundo Napoleão Hill, contou para ele todas as artimanhas que ele usa para poder dominar a humanidade. E aí, o que que o diabo quer, né? O que que isso tudo quer? Quer a nossa energia de fracasso, de tristeza, de amargura, de escassez, de sofrimento, de medo, de tudo. Porque, segundo o mesmo próprio Sua Majestade se apresenta no livro, ele fala que ele não é um ser físico, ele não é um ser que queima no fogo do inferno, com chifres e um tridente nas mãos. Ele é uma energia, ele se descreveu assim, que domina a tudo e a todos através destas formas que eu estou trazendo para vocês. E como esta energia se alimenta? Se alimenta de toda aquela frequência de vibração baixa que nós emitimos quando nós vivemos dominados por todas essas coisas ruins. Inclusive, eu vou deixar um outro card para vocês aqui falando sobre o que é o luxo, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que sabem o que é isso, mas vê o vídeo para vocês entenderem que é uma energia de vibração ruim, né? Então, toda vez que eu permito que o meu diabinho, que fica aqui do meu lado esquerdo, fique falando comigo e domine a minha mente e, portanto, os meus sentimentos e as minhas ações, eu estou permitindo que cada vez mais, tanto eu quanto todos ao meu redor e a própria sociedade se envolva neste sistema, fazendo exatamente o que querem que a gente faça. E quando eu deixo o meu lado direito, que é o meu anjinho, que é aquela voz do amor, da luz verdadeira, é, da, da, do perdão verdadeiro, da gratidão verdadeira, do contentamento pelas coisas, do amor por si e pelos outros, domine, obviamente, o que que acontece? Eu vou neutralizar aqui. O que que é a escuridão? É a falta da luz. Quando você começa a jogar um pouquinho de luz dentro dessa escuridão, que você acende uma lampadinha, mesmo que por mais fraca, cria um foco de luz dentro daquela escuridão. E se você permitir e abrir a sua mente para entender o que nós estamos vivendo no mundo, você vai conseguir cada vez iluminar mais o seu coração, o seu sentimento, você vai trazer clareza à sua mente e você vai conseguir perceber que você passou uma vida inteira sendo um alienado sem nem ter noção disso. Lembrando, quem quiser saber o que é um alienado, veja o vídeo que vai ficar aqui no final, tá? Mas o alienado é aquela pessoa que faz tudo baseado na vozinha que fica aqui na esquerda, falando as coisas ruins e te trazendo esses sentimentos ruins. E aqui é muito importante nós lembrarmos de uma pessoa que durante muito tempo ficou esquecida, esquecida pelo povão, por nós aqui, só que o povo lá de cima, os poucos lá de cima, sempre, sempre lembraram, usaram e fizeram o que vocês puderem imaginar com os conhecimentos dele, que é o Tesla. E a frase mais famosa dele é que a gente precisa pensar que tudo é energia, frequência e vibração. E é exatamente isso, que você vibra, você emana, o que você emana, você atrai. Imaginem uma humanidade inteira vibrando medo, vibrando escassez, vibrando fracasso. É essa realidade que nós estamos criando no nosso mundo há muito tempo, pessoal. Tá bom? Tá bom? E eu também tenho vídeos aqui falando sobre isso. Esse canal procura trazer para vocês
vários conhecimentos misturados. Eu não me aprofundo muito nas coisas, porque eu estudo várias coisas diferentes com mais profundidade, porque existem canais que trazem essa profundidade. E aí eu comecei a perceber que era muito difícil a gente conseguir juntar essas coisas. Então, a minha proposta é justamente ter um conhecimento mais aprofundado de algumas coisas que eu entendo ser interessantes, e aí eu trago para vocês um pouco desta junção, e aí cabe a você ir fazer as pesquisas, até você pode ver mais vídeos aqui do meu canal, até para você saber como pesquisar, palavras que você pode usar, eu indico muitos canais aqui, certo? Mas é importante você fazer as suas pesquisas para que você consiga desenvolver a sua verdade, você não tem que acreditar em mim, óbvio que não, tá? E nem eu estou aqui querendo dizer que as pessoas, sabe, que não querem saber tal, eu não tenho raiva de ninguém. O que me deixa extremamente angustiada é saber que esta alienação é provocada e que as pessoas não se permitem entrar em contato com esse conhecimento, então, por conta de todo esse sistema. E é mais ou menos. é, ao encontro deste acordar das pessoas, que eu, então, criei esse canal aqui para vocês, tá bom? E é somente através da sua permissão aqui na mente que você vai conseguir entrar em contato com esses conhecimentos e que você vai poder tirar as suas próprias conclusões, tomando o controle da sua mente. E deixando seu anjinho falar mais alto e fazendo escolhas que vão levar a sua vida sempre num crescente para melhor, porque aí você vai deixar sempre, ou na maior parte das vezes, o seu anjinho falar muito mais alto e vai calar esse diabinho que insiste em ficar aqui na sua orelha falando um monte de besteira e te convencendo de uma série de coisas que não são verdades, ok? E eu convido você a se inscrever, se está passando por aqui, não é inscrito, gosta de temas assim. E hoje a nossa mensagem fui eu mesma quem escrevi. Busque entender que tudo que te leva ao sofrimento e à alienação vem do mal, a voz do diabinho. E tudo que te leva à felicidade e ao sucesso vem do bem, que é a voz do Criador, de Deus. Eu sou Sofia Golfeto, espero vocês nos outros vídeos aqui nos cards. Pessoal, vejam os cards aí que tem tudo a ver com esse tema que eu estou falando e assistam ao vídeo que eu fiz anterior a esse, explicando o que é um ser alienado. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, tchau, pessoal.